Olá, turma dos oitavos, tudo bem com vocês? Vamos à aula de hoje. E hoje falaremos sobre a economia do continente americano, tá? Para a gente estudar a economia do continente americano, nós vamos dividir o continente em duas partes, a América do Norte e a América do Sul, tá? Vamos falar principalmente sobre essas duas porções. Então, já de cara, a gente já tem que lembrar que a principal diferença que vai aparecer aqui é a do desenvolvimento econômico. Né? A América do Norte, especialmente Estados Unidos e Canadá, são a parte desenvolvida, né, do continente, e a América do Sul está lá concentrando os países subdesenvolvidos do continente. Então aí a gente já sabe que já tem uma importante diferença. Então, quais são as características que a gente vai salientar aqui? A grande diversidade, né, que acabamos de comentar, entre produtos e serviços, né, em todo o continente. A utilização de tecnologia fortíssima, especialmente na porção norte do continente, né, Estados Unidos e Canadá. Uma mão de obra especializada, né, ali na região da América do Norte, também especialmente Estados Unidos e Canadá, né, e uma disparidade econômica nessa região, na América do Norte, que é composta por Estados Unidos, Canadá e México. Okay? Então, que disparidade? Enquanto Canadá e Estados Unidos têm lá um desenvolvimento fora do comum, o México está aí caminhando, né, correndo atrás do prejuízo para alcançar os seus parceiros de grupo. Esses três países formam hoje um bloco econômico chamado NAFTA, né, criado em 92, e isso, é claro, beneficiou os Estados Unidos e Canadá, mas beneficiou principalmente o México, né, que é o subdesenvolvido aí do grupo. Como é a indústria da América do Norte? Nem precisamos também aqui ficar com muitos problemas para entender que a grande força econômica da América do Norte é a indústria lá, é o motor econômico dessa porção da América é justamente a indústria. E, claro, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos, né? Emprego de muita tecnologia de ponta, mão de obra super especializada nesses dois países, né, com uma variedade enorme de indústrias. O que se pode destacar aqui é o valor agregado desses produtos, produzidos tanto nos Estados Unidos como no Canadá, especialmente nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque trata-se de um país que aplica altíssima tecnologia. Então, o valor agregado, quer dizer, o valor dos produtos é maior, o produto é mais valorizado. Tá? E quais são as regiões da América do Norte que se destacam por concentrar indústrias, por ser as regiões mais importantes industriais dos Estados Unidos? É exatamente aqui, ó, o Nordeste dos Estados Unidos, que vai emendar com o Sudeste do Canadá, né, que estão os dois na região dos Grandes Lagos, tá? E também o Sudoeste dos Estados Unidos, lá na Califórnia, onde está o Vale do Silício. Essas são as duas regiões mais importantes a respeito de indústria da América do Norte, né? Então veja aqui, ó, o Canadá aqui no sudeste dele apenas e os Estados Unidos no nordeste e no sudoeste, ok? No México, a indústria é importante? Sim, o México, não vamos esquecer, que é um dos países emergentes do continente americano, está no grupo muito reduzido de países industrializados, né, junto com o Brasil e a Argentina, da América Latina. Então, a indústria mexicana ela tem se desenvolvido muito, especialmente a partir do século XX para cá. Tá? As regiões industriais mais importantes estão ali ao redor da capital, cidade do México, e ao redor da cidade de Guadalajara. E um fenômeno muito importante industrial que aconteceu nessas últimas, no fim do século XX, começo do século XXI, foi a instalação de maquiladoras no México. Então, o que são essas maquiladoras? São indústrias que os Estados Unidos instalou ali no norte do México, próximo da fronteira com os Estados Unidos, para, claro, aproveitar a mão de obra barata do México, né? E também para tentar segurar a mão de obra mexicana no México, evitar a imigração ilegal dos mexicanos para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sacou, né? Mandou algumas indústrias para lá, algumas montadoras para lá, para aproveitar e ter lucro duplo.
Primeiro, com a mão de obra barata e segundo, com a fixação da população mexicana no próprio México, sem ficar invadindo, né, atravessando a fronteira para os Estados Unidos. Ok? Como é a agricultura nos Estados Unidos? Diversificada e tecnologicamente moderna, certo? É uma agricultura organizada nos Estados Unidos. Eles se organizam em belts, em cinturões. Então, existem regiões nos Estados Unidos que produzem a mesma coisa. Tudo isso com a finalidade de os produtores se juntarem para eles terem maquinário em conjunto, eles fazem vendas em conjunto, compras em conjunto. Então, tudo isso beneficia, facilita a lucratividade aí dos produtores agrícolas dos Estados Unidos. Tá? A pecuária na América do Norte, ela é bem presente, né, especialmente nos Estados Unidos. No Canadá tem um pouco de rebanho ovino no sul, aliás, é no sul, né, no Canadá, ali próximo da fronteira com os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o rebanho bovino, ele se localiza principalmente ali na porção centro-oeste e sudeste dos Estados Unidos, tá? Onde tem aí uma forte produção de leite e derivados. Olha lá, ó, para não esquecer, a agropecuária é produtiva, altamente rentável, porque emprega muita tecnologia, tá? Em termos de mineração, como é os Estados Unidos, a América do Norte, né? Então nós temos aí algumas áreas de mineração importantes no Canadá, alguns minérios importantes, e lá no Canadá se destaca o urânio, tá? Nos Estados Unidos, a extração de petróleo é muito importante, especialmente ali na região em torno do Golfo do México, ali na porção sul e sudeste dos Estados Unidos, e ainda na região ali dos montes, na porção leste dos Estados Unidos, nós vamos ter importantes reservas de carvão, ferro, cobre, níquel e chumbo, tá certo? A economia da América do Sul, como é que ela funciona? Primeiro, temos que lembrar que a industrialização da América do Sul aconteceu tardiamente, quer dizer, 2 séculos depois que a Europa já estava industrializada, é que os países aqui da América Latina, especialmente da América do Sul, se industrializaram, né? O Brasil foi um deles que saiu na frente, né? E é o país que se destaca aqui na América do Sul quando se fala em economia. A economia mais forte da América do Sul é exatamente o Brasil. Junto com o Brasil, a Argentina, né, tem evoluído bastante, o Chile também, tá? Então aqui na América do Sul nós temos esses nomes, né, que se destacam economicamente, tá bom? No setor primário, agricultura, extrativismo e pecuária na América do Sul, como que ela funciona? Ela basicamente se divide a agricultura em 2 modelos. O modelo de subsistência, que é a agricultura familiar, e o monocultivo, que é a agricultura comercial. A agricultura subsistência ou familiar é aquela feita em pequenas propriedades, né, e justamente é aquela que produz gêneros alimentícios para a cesta básica. Então, ela atende o mercado interno. Já as grandes propriedades comerciais, né, o monocultivo, usa muito capital, muita mecanização, muita tecnologia, e o objetivo dessas grandes fazendas é justamente o mercado externo, né? As grandes fazendas de soja, de milho, de algodão, lá do Paraná, de Goiás, do Mato Grosso, que são as áreas de agricultura moderna, agricultura comercial, do monocultivo, que utilizam a terra para a exportação. Aqui nós temos vários produtos que se destacam na produção de diversos países da América do Sul. Tá? A pecuária está presente na América do Sul? Sim, com bastante força, né? Especialmente na Argentina, no Uruguai e no Brasil. Os maiores rebanhos, né, da América do Sul estão nestes países aqui. E aqui, gente, existe uma curiosidade. A produção ela é feita de forma bem moderna, viu? De forma intensiva, a pecuária.
No extrativismo mineral, nós temos alguns destaques, né? Como, por exemplo, o petróleo na Venezuela, certo? E depois, vários outros minérios que ocorrem com destaque em diversos países aqui da América do Sul, com destaque para as jazidas de ferro, né, aqui no Brasil, muito importante para as nossas exportações. As indústrias, como a gente comentou, a indústria na América do Sul, ela aconteceu tardiamente, não é? Mas alguns países como Brasil, olha lá, ó, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e Uruguai se industrializaram mais rapidamente. Aqui o destaque vai para Brasil e Argentina, na América do Sul, certo? O setor terciário, que é o setor de serviços e comércio, tem crescido muito, né, na América do Sul, isso por conta do êxodo rural, que passou a acontecer a partir da segunda metade do século XX. Então, as pessoas vieram para a cidade em busca de trabalho, de oportunidade de vida, de melhor qualidade de vida, e acabaram não conseguindo ingressar todos na indústria e, portanto, foram para o setor terciário, o setor de serviços e o setor de comércio. Portanto, o setor terciário é o que mais cresce na América do Sul, ok? O turismo é outra fonte de renda importantíssima da economia dos países da América do Sul, especialmente por conta da natureza, né, de diversos países aqui da América do Sul. Vamos lembrar, né, do turismo aqui para o Brasil em direção à floresta amazônica, em direção ao Pantanal Mato-Grossense, o turismo cultural, né, das pessoas que vêm para o carnaval aqui no Brasil, o turismo das pessoas que buscam o Peru para conhecer Machu Picchu, o turismo das pessoas que procuram a Argentina para conhecer a Patagônia. Então, existem muitas belezas naturais que atraem turistas e acabam incentivando, acabam incrementando, né, fortalecendo a economia desses países aqui da América do Sul. O bloco econômico mais importante da América do Sul é o Mercosul, né, formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. E a Venezuela também fazia parte, mas por conta das questões políticas, né, ela foi afastada. E existem alguns outros países da América do Sul que atuam apenas como observadores neste grupo. Tá? É claro que tudo isso, o Mercosul existe para fomentar a economia desses países, para um comprar do outro e todos ajudarem o crescimento econômico dos países da América do Sul. E aí aqui vocês têm essas 6 perguntas para responder a respeito desse texto que vocês têm aí, tá? Apenas a questão número 6, gente, é que vocês vão responder baseado no vídeo que eu postei no material lá, sobre a América do Norte. Então, vocês deverão assistir o vídeo, já com vistas a tirar de lá essa questão. Eu quero que vocês comentem qual a importância da região Nordeste dos Estados Unidos para a economia da América do Norte. Tá ok? Bons estudos, qualquer dúvida, perguntem, conversem comigo e vamos fazer as atividades. Certo, minha gente? Um beijo para vocês.